Hello, little monster. Let's start our English class. Vamos lá começar a nossa aula de inglês. Today we are going to make a review. Hoje a gente vai fazer uma revisão. A gente vai começar a revisar the linking words. What is this? O que é a linking words? Eu trouxe aí uma imagem que mostra bem o que é uma linking word, o que significa a palavrinha link. Link significa juntar, agrupar, ok? So, the linking words are used to link words or ideas in a text. Então, as linking words, elas são usadas em textos para linkar palavras ou ideias. As link words, em português, são as nossas conjunções. E essas conjunções, tanto em português quanto em inglês, elas são responsáveis pela coesão e pela coerência de um texto. Ela vai juntar, linkar ideias e palavras que estão sendo usadas dentro de um texto para costurar o sentido desse texto, beleza? Então, existem, de acordo com a ideia que esse texto quer passar, ele vai usar diferentes tipos de link words ou de conjunções. Então, o primeiro tipo de conjunções são as conjunções que transmitem a ideia de adição ou, de similaridade. O que isso significa? Significa que quando a gente usa uma link word de addition, de adição, a gente vai juntar palavras ou a gente vai juntar ideias que são complementares, ok? For example, eu trouxe um exemplo aí para vocês. She works full-time. In addition of that, she studies in the evenings. Traduzindo aí pra gente entender o sentido. Ela trabalha full-time, o dia todo, em tempo integral, ok? In addition to that, em adição a isso, além dela trabalhar full-time, o dia todo, ela também studies in the evenings. Ela também estuda à noite. Então, olha só. In addition to foi usado para juntar ideias, ok? Complementares. Quer dizer, além dela trabalhar o dia todo, ela também estuda às noites, ok? Deu para entender um pouquinho? E aí eu trouxe the examples, eu trouxe as conjunções aí que passam essa ideia de adição, ok? As principais conjunções são and, em vermelhinho tá a tradução, tá? And, que significa e, also, que significa também, furthermore, que significa além disso, in addition to, que significa além de, ok? Então, essas palavrinhas aí, essas conjunções, transmitem a ideia de adição. Depois, a gente tem as link words de sequência. O que quer dizer sequência? Continuidade. Então, eu trouxe aí para vocês uma imagem de exemplo, né? Na imagem, a gente tem um quadrinho. Em cima desse primeiro quadrinho está escrita a palavra first, que significa primeiro. Embaixo a gente tem o desenho, né? Um prato, desenho de um macarrão. A gente tem esse macarrão aí em cima com um molho vermelho, um queijo e almôndegas. E está escrito eat dinner. Então, o primeiro quadrinho a gente tem first, eat dinner. Primeiro, janta. Then, depois, have cookie. Como o biscoito. Então, primeiro você janta, depois você come o biscoito. Primeiro você janta, depois você tem a sobremesa, ok? Então, as palavras,
link words de sequência, elas dão essa ideia. Primeiro você faz uma coisa e depois você alcança a outra coisa. Beleza? As principais link words de sequência são then, depois, as result, como resultado, after, também significa depois, e later, que significa depois ou mais tarde. First, eat dinner. Later, have cook. Primeiro você janta, mais tarde você come o biscoito, cook. Outro tipo de link word são aquelas que transmitem a ideia de contraste. Então, lá na link word de adição, a gente tinha a ideia de continuidade, de soma, né? De ideias ou de palavras. A gente está juntando. Nas link words de contraste, a gente está fazendo uma diferenciação. Então, eu vou apresentar ali ideias contrárias. O exemplo que eu trouxe aí para vocês é de uma música de um dos Beatles, né? O John Lennon, que é Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer. Você pode falar que eu sou um sonhador. Mas, porém, I am not the only one. Eu não sou o único. Ok? Então, o but aí, ele trouxe uma ideia de contraste, né? A primeira fala, você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas, porém, contudo, eu não sou o único, eu não tô sozinha nessa. E aí eu trouxe os exemplos para vocês aí das link words. But, mas, however, no entanto, although, mesmo não, despite, apesar de, nevertheless, no entanto, in spite of, apesar de, ok? Sempre que vocês verem essas palavrinhas dentro de um texto, elas vão estar ligando ideias ou palavras que são contrárias, que vão passar uma ideia contrária da que foi dita anteriormente. The last type of link words are, o último tipo aí de link words são as link words que representam causa ou consequência. São as link words que vão representar uma consequência. Eu fiz alguma coisa e eu vou ter um resultado, uma consequência, ok? The example that I give to you, o exemplo que eu trouxe aí para vocês é Sassy size birth. Sassy significa confiante, audaciosa. Since birth, desde que nasci. Então, eu sou confiante desde que eu nasci. Eu nasci e então eu sou confiante. Percebem? Since é um conectivo, uma link word que é usada para indicar consequência ou a causa, né? Eu nasci e desde que eu nasci, eu sou sassy, eu sou confiante. Aí eu trouxe para vocês as principais link words of consequência que são usadas em língua inglesa. So, thus, therefore, since and as. So, então, thus, então, therefore, portanto, since, desde, as, como. Professora, so e thus significam a mesma coisa, significam então. Isso. Assim como no português, às vezes a gente tem várias formas de dizer uma mesma coisa. Então, a palavrinha então, ela pode ser representada por so, por thus, then, beleza? Só para vocês não ficarem aí achando esquisito que tem duas palavras para a mesma coisa. A gente também tem link words para falar sobre o tempo, ok? Então, aí eu trouxe um exemplo para vocês que está perguntando aí, how to make a cup of tea? Como fazer uma xícara de chá, perdão. First, we boil some water. Primeiro, a gente ferve um pouco de água.
Next, próximo, né? Seguindo, we serve the water in a cup. A gente serve a água em uma xícara. Then, depois, put the tea bag in the water. Coloque o sachê do chá na água. After, depois, add some sugar and milk. Depois, a gente adiciona um pouco de açúcar e um pouco de leite. Pra gente, a ideia de colocar leite no chá é meio esquisito, né? Mas existem lugares que o chá é acompanhado de leite. Além do açúcar, coloca o leite. Às vezes coloca creme, né? And finally, add the biscuit and enjoy it. Finalmente, ou no final, adicione um biscoito e aproveite a sua xícara de chá, ok? Então, nessa receita aí que eu passei para vocês, uma receita muito difícil, a gente tem link words de tempo. Ele está indicando passo a passo. First, primeiro, next, depois, then, logo, after, depois, finally, finalmente, no final, ok? Aí eu trouxe outros exemplos para vocês de link words de tempo. First, primeiro, second, segundo, finally, finalmente. Beleza? That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa. Foi uma revisão de link words. Por que é importante a gente revisar e a gente rever the link words? Essa aula está sendo gravada para os alunos do terceiro ano. Isso não quer dizer que eu não vá usar essa aula caso eu precise em outras séries. Mas principalmente no terceiro ano, vocês estão focados, né, no Enem. E a prova de inglês lá no Enem, ela é uma prova basicamente, ela é uma prova de interpretação de texto. Então, vai ter textos e vai ter perguntas relacionadas a esse texto. A gente vai estudar no decorrer desse ano estratégias de leituras. E uma dessas estratégias de leitura é identificar as link words. Quando a gente conhece, a gente tem decorado as link words, fica mais fácil da gente entender o sentido do texto. Se eu tenho uma frase lá que tem uma link word de contraste, eu sei que eu vou ter duas ideias ou duas palavras ali opostas. Se eu tenho uma link word de adição, eu sei que eu vou ter duas palavras ou duas ideias complementares, uma tá ligando a outra. A gente vai revisar e a gente vai ver mais coisas relacionadas à compreensão e à interpretação de texto. Mas a nossa primeira aula foi sobre link words. Então foi isso. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, ok? Bye bye! See you!